E que alegria para nós estarmos juntos esta noite e queremos recebê-los novamente aqui para o nosso segundo dia da conferência, nossa conferência de líderes, Build 2021, e para aqueles que estão a se juntar a nós pela primeira vez, também queremos estender as boas-vindas a vocês e a todos aqueles que estão nos seguindo online da África e tão longe como Haiti. Temos pessoas conosco nos seguindo e é um grande privilégio e uma honra vos ter aqui conosco durante este tempo. Ontem fomos realmente desafiados pela palavra do Senhor e acho que todos nós que aqui e todos aqueles que nos seguem podemos dizer que nossos corações e vidas foram verdadeiramente desafiados. Amém? E por isso estendemos ansiosos por esta noite, pelo que o Senhor tem reservado para nós, exatamente aquilo que nós precisamos para as nossas vidas e para a edificação da Igreja do Senhor. E então eu gostaria que vocês se juntassem a mim para dar as boas-vindas esta noite ao querido irmão pastor Mickey Hardy. Well, good day to all of you, and it's wonderful to be back again today for the Bem, last day, bom dia para todos vós and I want e é um prazer estar de volta hoje and I believe that para o segundo e último dia da conferência. these two sessions E eu quero vos lembrar que isto é uma conferência para pastores e líderes de igrejas. E eu acredito que isto tem sido muito alegrante, as duas sessões de ontem. E eu estou certo que vocês foram encorajados, edificados, confrontados e iluminados na verdade da palavra de Deus. pastors and leaders of churches. E agora nós vamos continuar a aprender sobre os caminhos do Senhor, da forma como o Senhor trabalha e edifica a sua igreja, usando pastores e líderes de igrejas. Vamos aprender de como o Senhor edifica a sua igreja e Ele diz que vai construir a sua igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Então é muito importante. E a primeira coisa que eu quero dizer é que algumas vezes, quando nós pregamos o Evangelho, That we have with God isso traz muito encorajamento. encourages us, it builds us, Com o Espírito Santo revela mais profundamente este pacto que nós temos com Deus. É existente, nos encoraja, nos edifica, mas deixem-me que vos diga também que o Evangelho verdadeiro não é sempre alegrante de ouvir. contents about Quando o Espírito Santo nos ilumina, the way we serve the Lord onde nós estamos expostos, as nossas vidas são expostas, os conteúdos do nosso coração são expostos, da forma como servimos o Senhor é exposta repent to humble our e temos a convicção de que as nossas vidas têm de mudar. of Christ, Não é sempre assistente. Vocês sabem? jump up Nós sabemos que temos de nos humilhar, nos arrepender e aceitar de ter parte no sofrimento de Jesus Cristo, perder as nossas vidas. Não se salta para cima e para baixo de alegria, porque o verdadeiro Evangelho não é sempre, nem traz sempre um sorriso às nossas caras bonitas. we are exposed E vocês sabem? E gritos de alegria. to face truth. E como eu disse, depende. Algumas vezes é assistente, muita alegria, traz muita alegria aos nossos corações, mas algumas vezes, quando somos expostos, bem, não é sempre tão fácil encarar a verdade. Mas nós sabemos que não somos chamados a comprometer a verdade, mas para falar a verdade em amor e em liberdade. Então, It's both
Deixem-me que vos diga que mesmo no meu caso, no meu testemunho, que vocês já ouviram durante estas últimas sessões, tem trazido muitas dificuldades, choque à minha vida, quando Deus mostrou os conteúdos do meu coração e como eu tinha de trabalhar com profundidade naquilo que eu tinha de fazer. E eu tenho a certeza que muitos de vocês, quando ouvem esta mensagem fundamental, vocês também vão sentir a mesma coisa. Talvez vocês também estão chocados, abalados nas vossas vidas, mas também deixem-me que vos dizer que isto é bom. Quando o Espírito Santo bate na porta dos nossos corações, mostra-nos estas coisas, que seja existente ou que seja uma exposição das nossas vidas, porque nós pastores queremos servir o Senhor, queremos fazer de forma certa, queremos ser exemplos, queremos ser modelos para a igreja. Então, eu tive que adaptar muitas das minhas mensagens, dos meus ensinamentos que eu estava a trazer à igreja, porque quando o Evangelho vem, quando a revelação de Cristo e a mensagem da cruz vem às nossas vidas, bem, certamente nós precisamos de ajustar muitas coisas. E eu precisava de ajustar a minha pregação e as mensagens que eu trouxe à igreja. Este foi o preço, e é o preço que temos de pagar quando ouvimos o verdadeiro Evangelho, porque Deus está ocupado aperfeiçoando as nossas vidas. E eu sempre digo que a vida cristã é como estar na escola. Nunca acabamos e paramos de aprender, de ouvir a voz do Espírito Santo para as nossas vidas. É um contínua exposição, uma contínua desafio ao tempo todo. E é por isto que o meu desejo para o pastor é ser um exemplo, é ser um modelo para a igreja. Este é o meu desejo para todos aqueles que me estão a ouvir, onde quer que estejam, em que quer continente e país estejam. Este é o meu desejo para vocês, para que vocês sejam um exemplo e um modelo para a igreja, sem nada a vos agarrar para trás. E que a minha vida e a vossa vida glorifique o Senhor Jesus Cristo. Então, o meu desejo também é para que vocês sejam eficazes no ministério, serem capazes de trazer um cristão de um estado infantil, bebê, para um cristão maturo no espírito. Este é o meu desejo e a minha alegria de ver cristãos crescerem, serem estabelecidos no conhecimento de Jesus Cristo, para que a igreja possa crescer espiritualmente. E também o meu desejo para vocês é que vocês transmitam a vida de Jesus Cristo, e o ministério do Espírito Santo vai ser transmitido e vai passar por vocês. E ultimamente, mas também muito importante, é que o meu desejo para vocês venham a ser melhores esposos para as vossas mulheres. Mas isto pode ser só um pensamento, mas é uma coisa muito real. Quando esta mensagem é real nos vossos corações, vocês vão desejar ser uns maridos e esposos melhores, para que as vossas casas estejam em ordem. É muito importante para um marido, para um pastor, para ser um verdadeiro esposo para a sua mulher, e que a sua casa, a sua família esteja em ordem. Eu repito, é muito importante.
porque o apóstolo Paulo, na sua carta ao Timóteo, quando ele fala sobre aqueles que desejam ser um ancião ou um bispo no pensamento certo, como ancião, na sua casa, precisa de estar em ordem. A família toda tem de estar em ordem. Então, isto é desafiante, mas é a realidade. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer convosco é partilhar convosco é que nós queremos ter a certeza que não há mais dúvida ou confusão quando se pensa sobre a nossa identificação com os sofrimentos e com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo, o que é de facto definido a definição da cruz que temos de tomar, Temos de tomar parte nos sofrimentos e na morte de Jesus Cristo. Hoje ontem falamos bastante destes três aspectos da cruz que temos de tomar, a parte do sofrimento, a parte da morte e a parte da ressurreição. Amém? E a minha reza do fim desta conferência é que isto seja bem claro e que não haja mais dúvidas ou questões sobre isto. E isto é muito importante para nós. Nós temos falado muito sobre isto, mas esta noite eu gostaria de, como os ingleses dizem, nós só queremos pôr a cereja no topo do bolo. E é bem claro que tem de ser comida. E isto deve de ser bem claro. Então eu escolhi uma escritura que é no livro de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até 16. E nós estamos a falar sobre a parte dos sofrimentos da cruz que nós temos de tomar. Versículo 12, lê-se assim: Queridos amigos, não fiquem perturbados com as duras provações que surgem no vosso meio, como se isso fosse uma coisa estranha. Pelo contrário, alegrem-se por tomarem parte nos sofrimentos de Cristo. Aqui está. Vocês veem? Eu não inventei isto. Não, mas é a Escritura. O apóstolo Pedro, por toda esta epístola, nos mostra claramente que nós precisamos de ser alegres, de nos alegrar até aos meios em que teremos parte nos sofrimentos de Cristo. E quando a sua glória for revelada, nós também ficaremos e estaremos muito contentes. Então, pode ser difícil, pode magoar em algumas alturas, quando vamos através dos sofrimentos por Cristo, mas não há a necessidade de se sentir pena, porque nós precisamos de ter alegria, manifestar alegria, felicidade, quando teremos parte dos sofrimentos de Cristo. E nós não devemos ver isto como invulgar, porque Pedro diz que isto faz parte da vida do cristão. E nós não podemos simplesmente tirar isto da verdade da palavra de Deus. Nós temos que continuar a acreditar na palavra do Senhor. Não somente ouvir qualquer pessoa, qualquer um, não que seja famoso ou não. Isso não diz nada. Nós temos de voltar à verdade da palavra do Senhor. E o apóstolo Pedro é bem claro aqui para nos dizer que não devemos achar perturbações e provocações estranhas quando vamos por
dificuldades, porque é normal. E quando tiramos parte do sofrimento de Cristo, isso é normal. E eu vou adicionar a isso que é essencialmente necessário ir através por estas coisas, passar por estas coisas. Amém? Então, nós temos a tentar remover todas as dúvidas e confusões para que nós estejamos bem postos, bem estabelecidos no nosso coração. E é claro, e nós podemos andar para a frente e perceber mais sobre o Evangelho, sobre esta mensagem apostólica, esta fundação alicerces apostólicos, mensagem apostólica. Podem chamar o que quiserem, mas esta é a verdade. E ele disse que se você é reprovado pelo nome de Cristo, bem-aventurado vocês são. Bem-aventurados vocês são, porque o Espírito da Glória e de Deus está sobre vós. Na sua parte é blasfêmia, mas na nossa é glória. Amém? E este é o qual nós temos de tirar parte, ser parceiros, trabalhadores com Cristo, porque traz glória. Que ninguém tenha de ser castigado por matar, por ser ladrão, por difamar. Não, nós não somos chamados a experienciar os sofrimentos errados. Há os sofrimentos errados porque as nossas vidas não estão em ordem e nós apanhamos as consequências. Mas também há a boa parte do sofrimento que traz e edifica as nossas vidas, que nos traz ao lugar onde podemos glorificar Deus, onde Jesus é glorificado através das nossas vidas. Isto tem de ser claro. Mas se alguém sofre por ser cristão, não se envergonhe por isso. Não temos de ter vergonha por representar Cristo, por sofrer como um cristão. Mas deixe-nos glorificar Deus nestas situações. Amém? Vamos saltar para o versículo 19. Simplesmente para nos mostrar que Deus, que está sentado no trono, está em controlo por cada uma das nossas vidas. E a Bíblia diz, do versículo 19, por isso, aqueles que sofrem conforme a vontade de Deus. Agora sublinhem isto nas vossas Bíblias. Conforme a vontade de Deus. Pratiquem o bem e coloquem-se nas mãos do Criador, que é sempre fiel. Então, há sofrimentos que são parte da vontade e do plano de Deus. E nós vamos perceber a razão para isto. Nós vamos perceber a razão para experienciar estas coisas. E o apóstolo Pedro diz que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus pratiquem o bem e coloquem-se nas mãos do Criador, que é sempre fiel. Deus que é fiel. E quando nós sofremos de acordo com as suas verdadeiras e nós cometemos as nossas vidas para Ele, sabendo que Ele está em controlo das nossas vidas. Ele está em controlo, em comando das nossas vidas. Então nós não precisamos de entrar em pânico ou ter medo nas diferentes provações da vida, porque nós somos chamados para sofrer por causa de Jesus Cristo e por causa do Evangelho e por causa da Igreja e do reino de Deus.
Isto tem de ser claro. God works in many ways. Deus trabalha de muitas maneiras e a forma como Deus trabalha não é a forma como nós trabalhamos. He works in many Isto é o que a ways. Bíblia diz. And I might Deus shock trabalha you, em muitas maneiras. but even sickness E eu talvez vos choque, can also mas be até em a doença trial. pode ser uma Not only provação. God works in many ways, but God Não turns everything simplesmente to Deus his glory. trabalha em muitas maneiras, mas Deus vira tudo para a sua glória. Todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vira tudo para a sua glória. E não simplesmente para a sua glória, mas também para nossas próprias vidas. O que é que pode vir disto? Spiritual O que é blessing. que espiritualmente benções pode vir disto? It's exciting. É excitante, é bom. So even the Apostle James talks Até about the o different tests and trials of apóstolo our life. Tiago, In em James chapter 1, capítulo from 1, verse 2 to 5. versículo 2 até Talks about it 5, clearly. ele fala It's sobre another isto apostle. claramente. Este é outro apóstolo. Therefore, Por this isso, assim shall podemos put pôr an fim à end nossa to discussão. our discussion. Amém? Amen? Isto deve pôr This fim should put an end para qualquer dúvida que to nós any doubt temos, that we have, para qualquer confusão que to any tenhamos, confusion that we have. e podemos concluir And we can conclude a realidade the reality, dos sofrimentos da the vida suffering cristã. in the Christian life. Isto é a realidade. That's reality. Não podemos passar ao lado. Bypass it. E a boa coisa é que até o apóstolo Paulo diz para Timóteo é que Deus está em controle. Paulo diz a Timóteo, quando ele está a falar sobre a vida de Cristo e os sofrimentos e as aflições e a opressão que ele passou, mas é que, meu Deus, vai-me libertar de todas as coisas. Amém? Então, durante estes testes e And test dificuldades, nós sabemos que Deus está em controle. Amém? E Ele vai nos libertar de todas as coisas. all things. Amém? Está claro agora? Is that clear by now? Podemos andar para a frente? Can we move ahead? Agora vamos olhar a So parte let's look at the part da morte, da vida of the cristã. Christian life. Temos de fazer isto claro antes de andar para a frente. Vocês talvez veem ou ouvem que eu estou a me repetir a mim mesmo, porque eu sei que em 2 dias That in 2 ninguém days, pode agarrar este tema inteiramente e a revelação inteira de vida de Cristo, desta fundação, foundation de que Deus quer plantar nas nossas vidas e na igreja. Não leva 2 dias. É por isso que o que eu estou a partilhar convosco, eu quero que quando eu sair, quando acabar, vocês tenham agarrado alguma coisa no Espírito. Vocês vão ter agarrado a revelação no Espírito. E às vezes nós ouvimos a palavra de Deus uma vez e passa ao lado. Entra num ouvido e sai no outro. E nós ouvimos outra vez e há coisas novas, revelações novas que vêm. Por isso é que eu tenho a tendência, quando eu falo para pastores e anciões e outros líderes, de repetir a mim mesmo, para que coisas fiquem bem claras e que vocês não saiam daqui numa nota errada, em que as coisas não estão claras no Espírito. Amém? Mas nós voltamos à mesma escritura em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E nós já vemos que esta morte que Paulo fala sobre é o partir de Cristo na sua vida através de todas as dificuldades e trias.
Vocês se lembram quando Paulo estava a passar por todas aquelas dificuldades e trias que ele passou, mas que no fim, em versículo 11 e 12, ele fala sobre aquilo que está a acontecer nele, que a morte que está a acontecer nele, para que esta morte que Paulo fala sobre é ao partir de Deus, o partir de Deus, aquele processo de partir o homem de Deus nas nossas vidas, no meio de todas as situações que ele está a passar, que ele está a experienciar. Deus está a partir, Deus está a matar as coisas carnais no seu coração, porque este é o processo espiritual, é um trabalho espiritual. É a mesma coisa que precisa de acontecer nas nossas vidas também. E quando nós vamos através destes testes e trias, e no versículo 7 a 9, ele confirma que, ao falar que as dificuldades que ele passou, estava a adicionar durante estes trias, a morte estava a trabalhar nele. E é isto que eu quero partilhar convosco agora. É isto que eu quero partilhar convosco. Ele enlista todas estas dificuldades, trias e dificuldades que ele ultrapassou, mas ele adiciona no versículo 11 e 12, 7 e 9, ele enlista, ele quer mostrar o que é que ele tinha passado. E no versículo 11 e 12, o que é que ele diz? Enquanto vivemos, estamos entregues à morte. Amém? Esta é a história. Então, não acontece sem o testamento e as estreias da vida. A parte da morte da cruz não vem por nos sentarmos e rezarmos. É uma experiência em que Deus trabalha e lida conosco, todos nós, quando ultrapassamos estas dificuldades, estas estreias, estas perseguições. É como trabalha. É assim que isto trabalha. E a vida que ele está a falar no versículo 12 é a vida da ressurreição. É bom repetir isto. É bom dizer isto outra vez. Lembrem-se que a parte da ressurreição da cruz nas nossas vidas que nós falamos sobre, e a vida de Cristo, a ressurreição, a vida de Cristo que vem e trabalha em nós depois do sofrimento e depois da morte. Eu acredito que o Espírito Santo pode pôr isto bem claro nos nossos corações, fazer isto bem claro. E o apóstolo Paulo sumariza isto em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele sumariza isto muito bem. Ele diz: por isso já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente vivo-a por meio da fé. Ele está a sumarizar isto. Não podemos argumentar contra a verdade. É a mão de Deus nas nossas vidas, tirando-nos do velho, e é doloroso. Abram as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4.
Eu quero fazer isto bem claro. A mão de Deus nas nossas vidas, mostrando o homem velho, porque quando vocês ficam cristãos, não somos perfeitos de um dia para o outro. Amém? Entramos no reino de Deus com todos os tipos de problemas nas nossas vidas. E é aí quando Deus tem de lidar conosco durante a nossa caminhada com Deus. E Ele decidiu como lidar com isso. Ele decide. Amém? Então, Efésios capítulo 4, lemos a partir do versículo 21. Efésios 4, 21. Com certeza que ouviram falar dele e foram instruídos acerca da verdade da mensagem de Jesus. Isto é, devem abandonar os velhos costumes, abandonar e maneiras antigas de viver. Maneiras antigas de viver, que corrompidos por desejos enganadores. Amém? Nós todos temos estas coisas, já experienciamos estas coisas. Até quando já éramos nascidos de novo. Tivemos todo o tipo de tentações. O homem velho querendo viver. A carne, com todos os seus desejos e paixões. Mas o apóstolo Paulo diz: põe para trás o homem velho e põe em ti o homem novo, criado de acordo com Deus, com toda a justiça e verdade. Tornamo-nos cada vez mais como Jesus. Isto é um processo, é uma morte que acontece nas nossas vidas, que nós experienciamos no fundo dos nossos corações. Não estamos a falar de uma morte física, estamos a falar de uma morte morrendo para o nosso homem antigo, pondo para trás os desejos carnais, desistindo e deixando para trás os desejos carnais. Como o trabalho de Deus continua nas nossas vidas. Mas este trabalho nunca vai parar. Nunca vai parar se nós não aceitamos que esta é a mão de Deus. Esta é a forma que Deus usa. E Jesus disse: levantem a vossa cruz, reneguem a vocês mesmos, morram para vocês mesmos, ponham para trás o homem velho e ponham o homem novo em vocês, criado de acordo com a imagem de Jesus, em justiça e verdade. Amém? Muito simples. E eu consigo aceitar que não é fácil quando Deus lida conosco. Eu consigo acreditar que não é fácil. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca disse que ia ser fácil. Homens dizem. Homens mudam a palavra de Deus. Homens queriam que fosse simples e fácil. Mas Deus nunca disse que ia ser fácil. Agora abram as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. Nós lemos a partir do versículo 1 até 6. Estão aqui? Boa. Fiquem aqui. Vamos continuar. Versículo 1. O Senhor mandou-me a seguinte ordem: Jeremias, desce à casa do oleiro e ali te darei a minha mensagem. Quando lá cheguei, encontrei o oleiro a trabalhar na roda. Quando um utensílio de barro saía imperfeito,
Ele amassava o barro de novo e fazia algo diferente. E diz aqui como parece certo para o oleiro fazer. Amém? O barro e o utensílio não podem decidir, não conseguem decidir como ele quer ser. É de acordo com o oleiro decide. E o utensílio que ele fez de barro saía imperfeito, então amassou o barro de novo e fez algo diferente. A primeira vez que ele trabalhou, ele não estava contente, então ele continuou a moldar. E ele fez outra vez. O barro em outro utensílio, de acordo com o que ele achou certo. E depois o Senhor disse-me: será que não tenho o direito de agir com o povo de Israel como o oleiro procede com o barro? Amém? Então o profeta aqui fala sobre o barro nas mãos do oleiro. É isto que nós vemos aqui. Amém? Um utensílio que ele trabalha até que ele está feliz. Até que ele acha que está bom. Até que ele gosta. Amém? Estas são as nossas vidas. Isto fala sobre as nossas vidas. Fala sobre a mão de Deus nas nossas vidas, nos moldando da forma que Ele quer. Amém? Isto é o trabalho de Deus com o Espírito Santo. E nós sabemos o que é que Ele quer, como Ele quer nos moldar e nos formar. Ele sabe. E nós sabemos. Nós sabemos o produto final, o que Deus quer fazer conosco, como Ele quer nos formar, nos moldar para a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Então nós sabemos já o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós sabemos que nós temos de morrer para nós mesmos, para a nossa vida, para nós podermos ficar como a imagem de Jesus Cristo. Nós sabemos que a morte tem de acontecer. Nós sabemos. E é por isso que a parte da morte, da cruz, tem de ser clara. Clara. Não tem de haver dúvida, não tem de haver discussões, não tem de haver argumentos. Isto é como é na palavra de Deus. Isto é a primeira coisa que queria partilhar convosco. Queria estabelecer isto bem claro. E a segunda coisa é a razão. Porquê? Porque que Jesus ordenou-nos a tirar a nossa cruz. Primeiramente, para ficarmos espirituais, cristãos espirituais, caminhando em vitória, carregando e transmitindo a vida de Jesus Cristo para outros e para a igreja, no nosso serviço, nos formando para ficarmos pessoas maturas, homens e mulheres, e também para carregar e transmitir. Escrevam estas palavras nas vossas mentes e transmitir a mesma vida de Jesus Cristo.
E isto é o que todos vós, pastores e líderes de igrejas, devem desejar. Devem desejar para serem capazes de transmitir a vida de Jesus Cristo e no nosso serviço, nas nossas pregações, na nossa exortação e comunhão com o povo. Alguma coisa deve sair de nós. Deve haver alguma coisa que é sentida no Espírito, que está a ser transmitida para todos os cristãos. Que está a ser transmitida. E nós vamos olhar a isto em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Nós lemos a partir do versículo 2. Aqui o apóstolo Paulo está a falar aos Coríntios. E ele disse: a nossa carta de recomendação são vocês mesmos. É uma carta escrita no nosso coração e que pode ser lida e conhecida por todos. Estava bem claro e conhecido no coração destes apóstolos. Porque ele diz que vocês são a nossa recomendação escrita nos nossos corações. Este é onde eles estão. Revelação. E é conhecido e lido por todos os homens. E ele diz claramente: vocês são a recomendação de Cristo. Vocês receberam a revelação de Cristo, ministrado por nós, partilhado, escrito, não com caneta, mas como? Mas pelo escrito, pelo Espírito do Deus vivo. Não em pedras, mas em pedras de carne, no coração. Amém? Então, nós conseguimos ver aqui que os homens de Deus transmitem uma revelação. Claro no seu coração. Ele não teve de ir e buscar um livro. Não. Era uma epístola escrita nele, no seu coração, que agora, pelo Espírito de Deus, noutras palavras, pelo ministério do Espírito Santo, ele vai transmitir. Não se esqueçam a palavra transmite. Ele vai transmitir. Ele vai haver transmissão no Espírito através de revelação nos corações do povo de Deus. E é isto que o apóstolo Paulo ministrou, partilhou com a igreja. E é por isso que eu estou a falar com pastores e líderes de igrejas. E é como nós devemos partilhar ao povo de Deus, da igreja, o ministério do Espírito escrito nas portas do nosso coração. A revelação do Cristo. E é por isso que eu digo a vocês, uma das principais razões para nós carregarmos a cruz, para nós levantarmos a cruz, é para nós podermos ter a imagem de Cristo e ser capazes de transmitir a vida de Jesus Cristo. É isto que todos os pastores devem desejar. E nós sabemos que este é o produto da cruz que nós tomamos. Amém? Nós podemos receber revelação de alguém
de outros, and we know that's the product. mas agora nós estamos a falar sobre a transmissão, o que nós temos recebido no Espírito, From para que o ministro do Espírito em nós, depois de termos recebido a revelação e transmitimos-la para o povo de Deus. the Spirit. So the ministry of the Spirit in us, after we have received revelation, Então, Paulo, um servente de Deus, transmit it explica claramente como os corintianos receberam o Evangelho. É isto que ele está a dizer, é como ele está a dizer, como é que eles receberam o Evangelho. E ele diz em versículo 4, nós temos esta certeza em Deus por meio de Cristo. Não queremos com isso mostrar que é pela nossa capacidade que fazemos estas coisas. Pelo contrário, é a nossa capacidade que vem de Deus. Amém? A nossa capacidade vem de Deus, que nos fez suficientes como ministros do Novo Testamento, não da lei, mas do Espírito, porque a lei traz morte, mas o Espírito traz verdade. E é assim que nós servimos o Senhor. Amém? Não é simplesmente sobre palavras, mas há uma transmissão de vida. O ministério do Espírito. Trabalhando, transmitindo. Amém? Então ele diz para eles o que vocês são e o que vocês já receberam veio do meu coração. Era a revelação do Evangelho que ele tinha recebido. Este é o apóstolo Paulo falando. E no versículo 3 fala sobre, explica que foi através do seu ministério uma epístola de Cristo ministrada, falada sobre nós, através de nós, escrita através de nós, pelo Espírito, escrita nas paredes do nosso coração. De outra forma, é uma carta. O que nós sabemos não é de nós mesmos, é de Deus. E Deus nos deu. É isto que Ele diz. Ele nos fez suficientes como ministros do Novo Testamento. Amém? A transmissão. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler do versículo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Estão lá. Achei que não devia dar-vos a conhecer mais nada a não ser Jesus Cristo e sobretudo o valor da sua morte e da cruz. Aqui ele fala outra vez sobre Jesus Cristo e a sua morte. Entrei no vosso meio como um homem sem força, cheio de medo e ansiedade. Aqui está. E a minha mensagem, a minha pregação, não foi marcada pela persuasão da sabedoria humana, mas pela manifestação do Espírito e do poder de Deus. Poder de Deus. Está bem? É o ministério, a manifestação do Espírito, e do poder. Então, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sublinhem poder. Passo depois de passo, estamos a andar para a frente. Então, não é o ministério do Espírito com a manifestação do poder de Deus. Poder de Deus. Transmissão. Vamos ler isso.
poder. with the manifestation of the power of God. A vossa fé Amen. não deve se apoiar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Transmission. Amém? Isto é o tipo de pastores e líderes que Deus quer levantar nestes últimos dias. Power. Eu preciso de enfortecer essa verdade. Para isso, abram as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13, That's verso 2 a 4, versículo 2, 3 e 4. Já vos avisei quando aí estive pela segunda vez e agora volto a fazê-lo. Aqueles que cometeram pecados e todos os outros devem saber que quando eu voltar não vou ter misericórdia deles. 13, verse 2. Assim, vou dar-vos as provas que querem de Cristo fala por mim. Ele não se mostra fraco para convosco, mas poderoso And now no we vosso come to- meio. I write to those who have sinned before, and to all the rest that if I come Ele again, continua e ele I diz, pois foi crucificado em franqueza, mas vive pelo poder de Deus. Assim também nós somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus. Como? Como? O que é que diz? Para, através do poder de Deus, although he was crucified para in weakness, yet he lived vosso by the power of God. benefício. For we also are weak Amém. in him, but we shall live with him. Para o vosso benefício. How? What does it read? Mesmo que ele tenha sido crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. And the last two words, E Paulo diz, towards you. porque nós também, Towards ele não diz simplesmente pelo Senhor, mas ele nos põe though he was crucified naquilo, in weakness, no meio. yet he lived E ele diz, by nós the somos power of fracos God. nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus, We also. para vosso benefício. He doesn't just Eu say estou a that falar for the Lord, sobre but transmissão. he puts us. Eu estou a falar sobre a transmissão. He says, for we also are Porque weak, Paulo diz aqui, but we shall live eu with him. devo viver com By ele, the power of God. pelo poder de Deus, I'm talking para vosso about benefício, transmission. para vocês, I'm talking para o vosso about benefício. transmission. Because Paul says here, Vamos definir aquela fraqueza, porque aquele poder vem da fraqueza. E é por isso que é importante para nós percebermos for you, a atitude e o estado em que nós temos de caminhar. A atitude nos nossos corações que temos de ter para o serviço do Senhor. O que nós temos decidido fazer. Não estou a falar de uma visão para fazer o propósito de Deus. Estou a falar de that we need o que eu preciso fazer e a atitude que eu tenho de ter in your heart e de carregar para que eu possa ministrar decided no poder de Deus para o povo de Deus. vision Eu estou a falar para pastores e líderes. I'm talking about E há uma atitude I need to do que nós temos de ter, de carregar, a mesma atitude que Jesus teve. Ele foi para a cruz em fraqueza. O que é que quer dizer? I'm talking to pastors and leaders. Ele veio para um And there's an propósito. attitude. Ele sabia o que tinha que fazer por ele The same attitude that para Jesus, nascer de novo, he went to the cross in weakness. para o poder de Deus ser manifestado na sua ressurreição. Ele sabia que ele tinha de fazer alguma coisa. Came for a purpose. E ele foi, e ele He veio, knew what he had to do. For him to e rise again. ele pôs
a sua vida nas mãos de Deus por morrer na cruz. E ele não resistiu, e é por isso que ele era fraco. Ele não resistiu. Ele podia ter resistido. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 7, ele foi encaminhado como um cordeiro para a sua morte. Em outras palavras, ele veio, ele deu-se a si mesmo, ele se baixou, ele não resistiu como um cordeiro indo para a sua morte. E esta era a atitude de fraqueza. Quando ele foi para a cruz, ele podia ter chamado muitos anjos para o libertarem, mas não. Ele foi como um cordeiro indo para a morte. Ele nem sequer abria a sua boca para se justificar a si mesmo. Esta era a atitude que ele tinha, indo para a cruz. E Paulo agora, por dizer isto, Paulo nos dirige para carregar a mesma atitude, porque ele diz, mas nós viveremos. Ele também diz que é fraco, somos fracos nele. Em outras palavras, o que é que deve ser a nossa atitude quando nós tomamos a nossa cruz? Uma atitude de aceitação, de deixar Deus fazer, não batalhando contra Deus, mas estando preparado para fazer a sua vontade, de acordo com a sua vontade. Nós somos ordenados para tirar aquela cruz e nos renegar a nós mesmos, dos nossos direitos, da nossa independência, de querermos decidir ou quer que seja fazer das nossas vidas. Porque quando temos este tipo de atitude, indo para a cruz, nós vamos chegar e manifestar o poder de Deus. Vamos transmitir o poder de Deus para o povo de Deus e aqueles que o ouvem, pregando, falando e trazendo a revelação de Deus e da sua verdade. Não podemos evitar isto. Este é o caminho. Sendo humildes, não resistindo, não resmungando, mas ouvindo o que o pastor Pedro disse mais cedo, com alegria, mesmo nas dificuldades. Não é fácil. Nas nossas atitudes de fraqueza. E o povo até disse para ele: e por que é que não te salvas a ti mesmo? Estás a proclamar que és o Filho de Deus, porque é que não te salvas a ti mesmo? E ele podia ter se salvado a si mesmo, mas não, ele foi como um cordeiro para a morte. Ele foi em submissão inteiramente, total, para o seu Pai, dando a sua vida. Amém? Então, quando nós tomamos a cruz, naquela atitude de coração, nós também devemos viver de acordo com o poder de Deus para o vosso benefício do povo, a transmissão de poder. Conseguem ver porque é que o apóstolo Paulo se humilhou e foi em fraqueza? Não foi contra a vontade de Deus e o plano, mas tirou a sua cruz e o seguiu
Vocês querem ser grandes homens de Deus, mas deixem que vos diga uma coisa. Há muita coisa que vocês podem fazer, mas se vocês não tomarem aquela cruz de Jesus Cristo, vocês nunca serão aquele homem de Deus, aquele servente de Deus, carregando o coração de servente e sendo moldados por Deus, tendo um coração apertado, um espírito partido. Este é o produto. Este é o produto de tirar a nossa cruz em fraquezas, e eu quero manifestar a palavra de Deus com poder e espírito, com vida e poder para o povo de Deus poder receber e crescer. É muito importante para pregadores e pastores perceberem, muito importante. Nós não estamos a falar sobre títulos aqui. Não estamos a falar sobre ser pastores e apóstolos e evangelistas e ensinadores. Não estamos a falar sobre bispos. Mas outra coisa que é importante para pastores e líderes perceberem, que quando o ministério de Deus está presente, sem aquele poder, sem aquela força para mudar vidas, não há nada. Não é nada. É simplesmente um ensinamento. É simplesmente uma instrução. É simplesmente fazer o povo saber o que a Bíblia diz. Mas nós devemos desejar a vida, a transmissão, poder. Que a nossa fé, ele diz em capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, não é no conhecimento do homem, mas no poder de Deus. Amém? E quando pastores não transmitem e carregam aquela vida, aquele poder, eles querem manifestar muitas coisas para tentar criar um lugar de vida, para tirar o lugar de vida verdadeira do Espírito Santo, o certo, o verdadeiro Espírito Santo. Então eles manifestam, inventam, eles enganam o povo de Deus e fazem eles acreditarem que são as suas invenções, são o poder de Deus. Eles inventam todo o tipo de coisas. Alguns mandam água para as pessoas e dizem que aquele é o poder de Deus. Outros, eles mandam outros líquidos e dizem que é o poder de Deus. E os cristãos enganam-se e vão seguindo. E é como se estivessem a praticar bruxarias. É como se demónios estivessem a ver de não cristãos. É o que parece. E proclamam que é o poder de Deus. Eu pergunto-me como é que cristãos saem destas mensagens, destas reuniões. O que é que mudou nas suas vidas? Quando vocês começam a manifestar e a inventar algumas práticas para fazer cristãos pensar que é a presença do Espírito Santo. É perigoso. É blasfemia. Eu vi um vídeo curto numa reunião e quando o pastor acabou de falar, ele chamou algumas pessoas para rezar por ele, para rezar por eles, e veio o homem novo
E o pastor pôs as mãos nele e ele começou a se mover e a se bater e a cair no chão e a mover os seus pés e a saltar a toda a volta e a fazer estas coisas que não tinham nenhum sentido. E de repente havia um barulho, um telefone tocou, e era o telefone daquele rapaz que estava no chão, que estava a fazer estas coisas todas. E ele ouviu o seu telefone e ele pegou o seu telemóvel. Isto é sério. Ele pegou o seu telemóvel e era a sua mulher. Ele disse: querida, eu não posso falar agora, estou sob a unção. E ele desligou o telemóvel, pôs de volta no seu bolso e começou de novo. Vocês estão a ver? Isto é ridículo. Isto é simplesmente totalmente ridículo. E não tem nada a ver com o poder de Deus. E é isto que está a acontecer em muitas igrejas hoje. A pregação da palavra de Deus é raro. A revelação da palavra de Deus, da verdade de Deus, é raro. E eles continuam a passar tempo em rezar pessoas e a tirar coisas a eles, a lhes bater na cara, todo tipo de coisas. O povo de Deus está totalmente distraído, enganado. Amém? Vocês estão a perceber porque é que Jesus diz para tirarmos a cruz e o seguirmos? Nós queremos poder, nós queremos vida, nós queremos a transmissão, nós queremos o ministério do Espírito. É isto que pastores e líderes de igrejas têm de desejar. A segunda razão para que nós somos ordenados a tirar a nossa cruz é para não continuarmos a ser o mesmo. Para podermos andar em santidade. Para podermos nos levantar em tempos de tentação e não cair. Cristãos são chamados à santificação. Sem isso, não vamos conseguir ver o Senhor. E milhares de pastores caminham em pecado, em imoralidades, pornografia, infidelidade para com as suas esposas, tirando o dinheiro de Deus, da igreja, não sendo homens de integridade com as finanças. Mentindo. Esta é a verdade. Tendo algumas mulheres e pensam que é tudo bem. Como ser libertado de tudo isto? Como mudar este ciclo de viver em pecado constantemente e não ter medo ao Senhor. Estes homens não estão em contacto com o verdadeiro Evangelho. Eles não estão em contacto com o verdadeiro Evangelho. Eles não há os alicerces nas suas vidas. Não há nada para os parar, não há convicção. Não há convicção porque é o Evangelho errado. É o Evangelho errado, a fundação errada que Deus quer partir e quer destruir em muitas igrejas hoje. E vocês alguma vez pensaram porque é que há tantos divórcios nas igrejas, começando por pastores? Alguma vez pensaram qual é a razão? Porquê? Pastores
não amam as suas mulheres, esposas, como Deus os instruiu, mas eles sabem que ser casado com as mulheres, com as suas esposas, é uma cruz que eles têm de tomar, porque Jesus disse com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, das palavras do apóstolo Paulo, que devem de amar as suas esposas como Jesus ama a igreja. Esta é a cruz que nós temos de tomar. Eu estou-vos a dizer. Se vocês estão realmente sérios com Deus e querem tomar aquela cruz, vocês vão ter de morrer em muitas áreas das vossas vidas. Amém? Esta é a cruz que nós temos de tomar. E estes pastores estão controlados e estão governados pelos desejos da sua carne. E não há nada, não há convicção de pecado nas suas vidas. Não há arrependimento nas suas vidas. Tudo é bom. Vocês adicionam isto e é bom. Eles se levantam naquele título. Eu sou um pastor e porque eles são os pastores, eles podem fazer o que eles querem. Mas é simplesmente tirando a nossa cruz que vamos ser livres, libertados do pecado. Abram a vossa Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Ora, se Cristo sofreu fisicamente, devem também estar dispostos ao mesma atitude, mesmo pensamento. Pois, ouçam a esta parte, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado. É isto que a Bíblia diz. Rompeu com o pecado. Está livre. Ele anda em vitória sobre o pecado. Porque ele sofreu no corpo. Porque ele estava pronto. É o que a Bíblia diz. Para morrer. Para os desejos da carne. E é por isso que a cruz é onde que o poder para nos libertar do pecado. Não há outra forma possível. Não. Não conseguem resistir a carne com a carne. O pecado com o pecado é impossível. É simplesmente quando estão prontos para morrer para todos os desejos e paixões que a carne vai romper com o pecado. Vão ser libertos do pecado. E é assim que nós ultrapassamos o pecado na carne. Abram as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, acho que é verso 2. Sim, Romanos 8, versículo 2. O 3. Eu vou ler convosco. Nós sabemos que o julgamento de Deus é verdadeiro ao condenar aqueles que fazem tais coisas. Como é que tu pensas escapar à condenação de Deus se, apesar de criticares aqueles que cometem essas ações, fazes o mesmo que eles? E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, capítulo 5, ele fala sobre a guerra que está a acontecer entre o corpo e o espírito. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, sobre aquilo que está a acontecer entre o corpo e o espírito. No versículo 16. Esta é a realidade da vida cristã. Não podemos estar a viver a vida cristã e a voar nos céus. E sem perceber que estamos na carne.
We can't be living our Christian life E flying in the que a carne quer destruir as nossas vidas. air and not understanding that we are the flesh. Versículo 16, capítulo 5. And the flesh can Digo-vos, destroy our pois, lives. vivam segundo o Espírito de Deus e não sigam os maus instintos. Ele continua, é que esses instintos estão contrários ao Espírito e o Espírito é contra tais instintos. I say then, walk in the Amém? Spirit and E you esta é shall a not guerra que está a fulfill the acontecer em lust todos of the os flesh. cristãos. Não estamos a falar de demónios aqui, mas sobre a carne, sobre os desejos carnais, que está a lutar contra a vontade de Deus, a lutar contra a voz do Espírito Santo, lutando. E é por isso que a quem é que vamos obedecer? O espírito da carne? A chamada e as soluções e a solução é para morrer para os desejos carnais, em obediência e em submissão para o Espírito Santo, para que quem anda com o Espírito não vai fazer os desejos da carne. Por isso a nossa parte é morrer para as paixões e os desejos da carne. Esta é a nossa parte. O problema é andar na carne, não é ser possuído por demónios, não. A Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo, não somos o templo de demónios. Deus vive em nós. O Espírito Santo vive em nós. E Colossenses capítulo 1, versículo 12, diz algo muito poderoso. Agradeçam a Deus Pai, que vos tornou dignos de tomar parte na herança reservada ao seu povo, no reino da luz. Olhem a isto! Não está a falar de demónios nas nossas vidas, não está a falar de demónios na vida de um cristão. Agradeçam a Deus Pai que vos tornou dignos de tomar parte na herança reservada ao seu povo, no reino da luz. Ele nos livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu Filho querido. Isto é o que aconteceu a nós. Isto é o que aconteceu a nós, livres do poder do demónio, da escuridão, e entregues ao reino da luz. Isto é onde nós estamos. Não vamos entrar naquela heresia de tirar demónios de cristãos. Não vamos entrar naquela heresia. Não é pecado no Novo Testamento. Podemos ler 50 vezes no Novo Testamento que nunca veremos apóstolos ou pastores, o apóstolo Paulo, tirar demónios de um do outro, de cristãos nascidos novos. Não vão encontrar. E ninguém, nem Pedro, nem apóstolos, nem o apóstolo Paulo, teve acontecer isso entre eles. Isso não acontece na Bíblia. Por isso, por que é que vamos nós agora fazê-lo? Não. Eles pregaram o verdadeiro Evangelho e Deus fez o resto. E Deus os trouxe para o lugar onde eles podem crescer, podem tirar a sua cruz e obedecer e submeter ao Espírito Santo. Esta é a guerra. Pôr para a morte, matar os desejos da carne, matar os desejos da carne. Está na Bíblia, em todo o lado. Põe para trás o homem velho, põe agora em ti o homem novo. Sim. O que é que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos? Os apóstolos, eles estavam a tirar demónios em não cristãos. É o que vemos no livro de Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Não se vê eles tirar demónios de cristãos nascidos de novo. Isso não acontece. E isto foi o que Jesus fez antes de ele ir para a cruz. E essa é a autoridade que ele deu aos discípulos.
para irem. Ele deu autoridade a eles para irem e tirarem os demónios de pessoas, para curar os doentes, para não cristãos. Deixem-me vos lembrar onde é que nós estamos. Esta é uma crítica, uma parte muito crítica daquilo que está a acontecer em igrejas hoje em dia. Eu não posso passar muito tempo neste assunto, mas eu vou ler Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Outrora estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados, antes de sermos nascidos de novo. O espírito deste mundo levava-vos a viverem dessa maneira. Quem era esse? De acordo com o espírito, andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, aquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Nós éramos dominados por esses espíritos maus antes de conhecermos Deus, mas Cristo. Mas quando ficamos nascidos de novo, cristãos, conhecemos Cristo nas nossas vidas, já não há lugar para estas coisas, porque o Espírito Santo vive em nós. E o verdadeiro problema de cristãos não é os demónios, é os desejos carnais que querem viver em nós. Esse é o verdadeiro problema. Mas muitos cristãos e até muitos pastores não sabem e muitos não querem saber ou não querem morrer para as paixões carnais. Eles não querem. E o problema continua nas suas vidas e fica pior e pior. E é por isso que há pastores a se divorciarem, cristãos a se divorciarem, porque eles deixam os desejos carnais tirarem o melhor deles. E eles põem de lado as mulheres, as suas esposas. Ela não era assim quando eu a casei. Isto é tudo uma mentira, tudo não faz sentido. Mas finalmente, para acabar esta reunião, esta sessão, onde é que está a solução? Agora nós sabemos. Agora vocês devem ser capazes de me responderem. Vocês terão a vossa cruz. Teremos a nossa cruz. Esta é a solução para o ministério do Espírito Santo e o poder de Deus. Esta é as chaves. É aí que nós ficamos instrumentos e utensílios nas mãos de Deus, que podemos ser usados por Deus. Através da cruz que nós tomamos. A solução para nós é transmitir a vida de Cristo. Esta é a solução para nós crescermos. Quando caminhamos naquela estrada estreita, nós somos chamados para perdoar, para nos humilhar a nós mesmos, para andarmos em caminhos certos. Mas quando tomamos a nossa cruz, há uma convicção. E aquela mensagem é pregada pelo Ministério do Espírito, traz homens e mulheres para se arrependerem, para porem as suas vidas direitas, certas. A cruz é a solução para vocês serem um novo marido, um novo pai, um novo pregador. A cruz. Nós não podemos mudar por outra coisa no lugar da cruz. Não podemos mudar por nada. Há outras coisas que temos de trazer para as nossas vidas, que somos chamados a fazer, mas lembrem-se que estamos a falar sobre a fundação, os alicerces da fé. A coisa mais importante, necessária. Ensinamentos para cristãos. A coisa mais necessária e essencial.
a doutrina da igreja teaching é a solução for Christians. para vocês serem modelos, um exemplo para o povo de Deus. Doctrine Hum? to the church E, de alguma forma, is the solution. não somente For you to be a model, sobre serem an perfeitos, example aperfeiçoados, to the people of God. mas And somehow, serem aperfeiçoados. E quando o povo it's not about percebe being perfect. que o homem de Deus, o pastor, está a mudar. Meus queridos irmãos, é uma caminhada, é uma estrada estreita que nós temos de caminhar. Pastor, the man of God, Mas is changing. Is changing. My dear é brother, bom. Tem uma grande recompensa. Grande recompensa. Mas que honra. but Muitas vezes eu rezo para o Pai e o Filho para me dar o privilégio e a honra de pregar o Evangelho, pregar a verdade. times I pray to God, the Father, É uma bênção, for giving me the privilege tem uma grande recompensa. E finalmente nós ficamos homens partidos. It's rewarding. Não somos egoístas, Finally, não somos egoístas, we become moldados por Deus, humildes, unselfish. para servir o Senhor, Unselfish. ficando utensílios de honra no nosso serviço ao Senhor. Este é o objetivo, este é o propósito, esta é a razão. Vessel of honor. Deixa-nos perceber a profundidade da chamada de Deus como pastores e pregadores. That's the reason. Deixa-nos ser parceiros e colegas de trabalho com Jesus Cristo. Quando nós ficamos em doutrina sã, Jesus Cristo é glorificado. Nós temos de ficar em sã doutrina e não fugir para um lado e para o outro da verdade. Eu quero rezar convosco ao fecharmos esta reunião hoje. Vamos abrir os nossos corações. Vamos orar. To pray with you Pai, a sua palavra é a verdade. this session. Vocês têm falado Let's e você nos deixou com a verdade. let's pray. Pai, eu rezo e peço por todos estes homens de Deus e pastores e à volta do mundo, ouvindo-me, me vendo. Senhor, eu lhe agradeço All these men of God pela revelação que nos traz. around the world Obrigada por falar claramente watching. para estes homens Father, I thank you que têm a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. for speaking Pai, eu peço que o Espírito Santo, e eu sei que o Espírito Santo está ocupado trabalhando nas vidas destes homens. while the responsibility of E nós sabemos que a carne quer resistir. Mas, Senhor, I know that the Holy Spirit is busy. nós pregamos, oramos que o Espírito Santo ganhe a batalha e que estes homens, à volta de todo o mundo, But Lord, vão agarrar a revelação, we pray that the Holy Spirit vão battle. agarrar a And revelação, that these men eles vão se levantar pela verdade e nós lhe agradecemos, Senhor, will catch Pai, that revelation. por moldar as suas They will vidas embrace this message. e por os deixar ser utensílios de honra para o seu serviço. Você está olhando para homens para se levantarem, For molding their lives para se levantarem no Espírito into a e life falarem a verdade. of honor for your service. Eu rezo, Senhor,
Que você faça muitos milagres no coração dos homens, faça coisas maravilhosas quando está a abater as fundações, os alicerces das suas vidas, mas nós sabemos que é para um propósito e nós desejamos que estes homens os represente. Você quer os restaurar, você quer remover eles daquele lugar de descorajamento ou de cansados do ministério ou perdidos sem saber onde ir, mas o Espírito Santo tem revelado a eles o caminho para a frente, porque uma nova vida, um novo homem, um novo marido, um novo ministro na sua igreja. Pai, eu tenho fé no meu coração, eu tenho grande esperança no meu coração e eu rezo que ponha fé no coração destes homens, como pus em mim, que eles vão sentir a chamada e que eles vão realizar a seriedade e a profundidade de ser um pastor e um pregador, que a sua palavra continue a ir para a frente e que não voltaremos para si sem nada, de mãos abertas. Você tem falado, o Espírito Santo está a trabalhar. Obrigada. Obrigada por todos os milagres que você está fazendo, por todos estes homens que vão dar as suas vidas e vão estar prontos para dar as suas vidas e pagar o preço, para levantar a sua cruz por si, pela sua graça. Deixe-os sentir a sua graça, que eles vão continuar no seu caminho e que eles não precisam de fazer nada sem a sua graça e que eles não precisam ter todo o medo, todas as justificações que vai vir do conhecimento do homem, mas eu rezo, Senhor, que você os vai estabelecer na sua verdade. Eu rezo no nome de Jesus Cristo e eu agradeço pelos milagres que está fazendo nos corações destes homens. Obrigada, Senhor, por uma nova fé nas suas vidas. Eu rezo no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, este é o fim da terceira sessão do segundo dia da conferência. Eu vou dar 10, 15 minutos de intervalo e depois vamos acabar a conferência com a última sessão. Para isso, fiquem conosco, não forem embora e deixem que nós possamos aproveitar a palavra de Deus. Deus vos abençoe e nós vos vemos em alguns minutos. E nunca se esqueçam. Que eu vos amo e eu quero o melhor para vocês, para a vossa vida. Amém? Vejo-vos em alguns minutos. Amen. See you just now.